ADM, essa foto do Senna correndo com uma McLaren inteiramente branca, é verdade? Recebi outro dia isso no direct e no ato respondi: vou gravar uma pequena grande história te contando disso aí. Ayrton Senna andou no final de 1993 com uma McLaren inteiramente branca, testando um motor que faria, na ocasião, sua última aparição na Fórmula 1, pelo menos até hoje. E ele desceu do carro dizendo: Esse motor aí é bom, hein? Se a gente andasse nas últimas corridas do ano com ele? acabaria não dando certo. Mas a história é muito boa, porque você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Em 1993 talvez tenha sido, não canso de dizer por aqui, o ano de melhor pilotagem de Ayrton Senna na Fórmula 1. Ele, que já era evidentemente genial, guiou o fino em 93. Depois de vencer o título em 1991, a McLaren foi avisada pela Honda: final de 92, tô caindo fora. Em 92, mesmo contando com excelentes motores, foguetes V12 da Honda, seria um calvário para Senna. O MP47 estava uma geração atrasado em relação ao FW14B da Williams, de Adrian Newey e Patrick Head, pilotada por Nigel Mansell. O carro se aproximava do estado da arte na tecnologia, que viria com seu irmão mais novo, o FW15C, em 93. Mas era muito avançado, com a suspensão inteligente, a suspensão ativa, de que já falei neste vídeo aqui no detalhe. Com ela, de maneira genial, mantendo o carro a uma altura constante em relação ao solo, Adrian Newey, então muito menos famoso, mas já despontando como um talento, conseguia fazer um carro aerodinamicamente mais extremo, sem risco dele bater no asfalto, rolar, mudar a altura e atitude aerodinâmica. E aí não teve conversa, e Nigel Mansell venceu o título. 9 vitórias em 16 provas, quebrando inclusive o recorde de Senna, que tinha sido de 8 em 1988. O brasileiro naturalmente estava claramente desmotivado, querendo sair de toda forma da McLaren e se oferecendo para correr no ano seguinte, 93, na equipe de Sir Frank, até de graça. Mas, pro ano seguinte, a Williams tinha assinado com Alain Prost, arquirrival do brasileiro, com quem ele dividiu a equipe McLaren entre 88 e 89, e a gente sabe, as coisas não correram muito bem. O clima na firma não terminou favorável. Prost tinha tirado um ano sabático depois de ser desligado à força da Ferrari no final de 91. E quando é procurado pela Williams, impõe apenas uma condição. Olha, eu até aceito o salário normalmente baixo que a Williams oferecia, mas eu imponho uma condição: com ele eu não trabalho mais. Ele, no caso, Ayrton Senna. Perdendo a Honda, a McLaren teve que se arrumar com a Cosworth, que já tinha um contrato de fábrica com a Benetton, e, portanto, a equipe de Schumacher e Flávio Briatore receberia motores uma geração avançada. Ou seja, tudo que a Ford e Cosworth fizesse de novo ia para a Benetton e os penúltimos seriam os de Senna na McLaren. A McLaren, por sua vez, não tinha desaprendido a fazer carros e de 92 para 93 investe os tubos em eletrônica e, com o apoio de sua sócia pertencente a Mansur Ojeh, a TAG, desenvolve a sua própria suspensão ativa, câmbio eletrônico pré-programável e um ABS, que fariam o MP48 um carro muito bom, mas que tinha um calcanhar de Aquiles de mais ou menos 80 cavalos de defasagem contra o Renault V10 da Williams, o Ford Cosworth. E aí ficava difícil competir. Mas note que não é coincidência que em pistas travadas de rua e no molhado, o brasileiro conseguiria fazer a diferença. Entre outras coisas, porque um motor V10 é muito mais difícil de controlar eletronicamente com o tal controle de tração do que um V8. E aí, se chovesse, Senna daria um baile no francês, como de fato deu. Mas em outras pistas, como Monza, Hockenheim, Langcourt e etc., a Williams acabava fazendo a rapa, quando não com Prost, Damon Hill. Ron Dennis, sempre muito esperto, com a saída da Honda, estava procurando ativamente outra fabricante para vir e ajudar a pagar as contas, e encontrou algumas candidatas. Uma, a Peugeot, com quem acabaria assinando. Outra, a Lamborghini. Já falei das fabricantes que entraram na Fórmula 1 e quebraram a cara, e conto de leve esta história.
A Lamborghini tinha pensado em entrar na Fórmula 1 como equipe de fábrica, mas sempre se conformou em ser fornecedora e não estava contente com os parceiros que arrumou para fornecer, dentre eles Lotus, Ligier e Larousse. A chance, então, de testar com a McLaren era aquele negócio de primeira entrevista de emprego numa empresa grande. A McLaren, desde o começo dos anos 80, era uma organização maiúscula, tinha vencido a maior parte dos campeonatos. Agora estava sem motor, mas talvez de Lamborghini desse certo. Ron Dennis então organiza um teste e, já sabendo que Senna estava de saída para Williams em 94, fala pro brasileiro: você não andaria com esse carro aqui e me faria uma avaliação, minha amiga? Por questões contratuais, evidentemente, porque não era propriamente um carro da McLaren de 93, Senna faria o teste com um macacão e um carro inteiramente brancos, mas com o seu inconfundível capacete amarelo. O carro teve que ter o entre-eixos alterado, porque o motor V12 da Lamborghini era naturalmente um pouco maior do que o V8 da Cosworth, embora fosse mais leve. Senna fez o teste, gostou muito da resposta de potência e começou a buzinar então na orelha de Ron Dennis. Vamos tentar fazer as 2 últimas corridas do ano com esse motor. Ron Dennis evidentemente sabia da encrenca que arrumaria com a Cosworth, afinal de contas havia um contrato valendo. E de toda forma, mesmo com o feedback positivo do brasileiro, ele acabaria assinando com a Peugeot. E não daria certo, porque em 96 aí sim a McLaren se amarraria com a Mercedes, com quem continuou até 2014 e agora está de volta. Mas Senna gostou do motor e disse: a resposta de potência é muito boa. Não há imagens de vídeo do brasileiro andando com o carro, mas de Mika Hakkinen em Silverstone, sim. E eu vou pedir para o editor colocar aqui para vocês. Ouça a Sinfonia dos 12 Canecos. Mas o destino sabe o que faz, e felizmente Senna não andou com esse motor, que quebrava muito e provavelmente não teria lhe dado as 2 últimas vitórias, em Suzuka e Adelaide, no final daquela temporada. A males que vem para bem. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Comente se lembra deste ocorrido aqui embaixo. Não lembra, não quer contar. Diz pra gente de onde nos assiste. Manda um abraço pro gato, pro cachorro, pro periquito, porque estes comentários são vistos pelo algoritmo como engajamento e ele segue distribuindo nosso conteúdo internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, mais de 2.000 membros em cada um. Entra lá, link aqui embaixo na descrição, e você passa a receber um recadinho automático no instante que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, estão passando aqui os arrobas e o link também está lá embaixo das nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Thread e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu te vejo aqui no próximo vídeo, eu te vejo lá nas redes sociais. Valeu e aquele abraço.